dia, queridos alunos. Dia 26 de outubro do ano de 2020, para finalidade de registro. Hoje dou início a ver com vocês por essa semana e na próxima semana em aula de artes, tá certo? Ensino religioso e ética e cidadania. Bom dia, Ana Júlia. Ensino religioso e ética e cidadania permanecerá, por enquanto, até segunda ordem e orientação da escola, de forma gravada e disposta no Classroom. Primeiramente, eu vou informar vocês por qual motivo estou aqui com vocês, certo? Como vocês bem sabem, a Promanu, ela está em afastamento da escola. Ela passou por um procedimento cirúrgico e nesses 15 dias que compreendem de hoje até as aulas da próxima semana, até a sexta-feira da outra semana, vocês vão ficar comigo nessa disciplina de artes por enquanto, tá certo? Para que vocês não possam ficar sem as aulas de vocês. Após a licença da Promanu, ela retornará à disciplina, tá certo? Então, por enquanto, comigo. Assim, eu tenho formação em licenciatura plena em Geografia e em História. Como eu tenho a licenciatura plena em História, me dá essa permissão para que eu possa ministrar essa aula de artes, tá certo? Estou dentro da legalidade, tá bom, meu amor? No que se refere aí da aula de artes, por eu ter habilitação, ter a formação também em História, e essa formação em História me habilita no que se refere a conteúdo, no que se refere dentro da legalidade, eu estar ministrando aí essa aulinha para vocês, tá certo? Se eu não tivesse essa habilitação, essa formação, que eu pudesse dar essa aula para vocês, o SESC, ele não teria pedido, né, que eu fizesse aí, que eu desse essas aulas aí para vocês, tá certo? Boa pergunta ali, amigo, gostei da sua pergunta, viu? Vocês devem ter ficado surpresos, né, em entrar aqui na aula, tá certo? Entrar aqui na aula e ver a minha presença, tá bom? Então, vamos lá. Eu andei conversando com a professora Manu na sexta-feira para que eu pudesse saber qual o conteúdo que ela parou, né? O que é que ela estava vendo, tá certo? E ela me disse que estava no capítulo 3, tá certo? Aí ela pediu, dentro desse capítulo 3, que por essa semana eu iniciasse, né, fizesse uma complementariedade no que se refere a folias brasileiras, tá certo? Então, eu vou iniciar falando sobre folias brasileiras. Aí, meus queridos alunos, meus amores, hoje vai ser só essa conversa, a gente vai resgatar um pouco sobre o que vocês viram com a professora Emanuela, sobre folia brasileira, e na próxima semana nós já vamos iniciar o conteúdo da quarta etapa, tá certo? Eu só gostaria de informá-los para vocês terem só um pouco de cuidado nessa quarta etapa, meus amores, porque ela é muito curta. Essa etapa, ela é bem pequena, a quarta etapa, tá certo? Próxima semana a gente já inicia o mês de junho, tá bom? E iniciando, meus amores, esse mês de junho, rapidamente ele passa. Junho? Junho, tô ficando doida, porque eu vi aqui, ciclo junino, falei junho, mês de novembro, segunda-feira, a próxima segunda-feira já é 2 de novembro, certo? E já vamos iniciar a segunda etapa, só que no dia 2 de novembro é feriado, né? Então, vocês não terão a minha aula da próxima semana, tá certo? 7º ano, amanhã. Então, vamos lá. Quando eu falo em folia, essa palavra folia, vocês lembram de quê? Podem abrir o microfone aí, quem for falando, né? Mas por ordem. Pronto.
Pra festa. Muito bem, o que mais? O que mais vocês lembram? Lembra logo de festa, né? Ô, rapaz, mas é bom demais, né? Uma festazinha, não é bom, Lucas Araújo? Carnaval é um tipo de folia brasileira. Então, essa palavra folia, tá certo? Hoje nós vamos estudar, relembrar 3 grandes festividades aqui em território brasileiro, que essas festividades, elas têm a origem dessa tradição muito antiga, como o carnaval, o ciclo junino e o ciclo natalino, que dentro desse ciclo natalino nós temos uma folia muito importante e que essa folia, que essa festividade, ela vai passando de geração para geração, que é a folia dos reis, tá certo? Essas folias que a gente vai conversar hoje, como eu mesma disse, ela vem de tradições muito antigas e que essas tradições, elas vão passando de geração para geração. E ao longo do tempo que ela foi passando de geração para geração, elas foram sofrendo algumas modificações, elas foram sofrendo algumas transformações. Se vocês pegarem o território brasileiro, vocês vão conseguir perceber que o Brasil, ele é um país muito extenso, né? Nosso país, ele é um país extenso no que se refere norte, sul, leste, oeste, certo? Então, nesses pontos, nessas extremidades, norte, sul, leste e oeste, né, ele vai ter aí essa grande extensão territorial. E ao longo do tempo, que novos povos, né, de diversas áreas aí do nosso globo terrestre foram chegando aqui em território brasileiro, eles foram trazendo o quê? Eles foram trazendo heranças de seus países. Como a gente pode citar, por exemplo, quem? A gente pode citar, por exemplo, Portugal. Né? Nós sabemos que nós fomos colonizados por quem? Nós fomos colonizados por Portugal. E Portugal, ele trouxe aí essas influências aqui em território brasileiro, mas não somente essas influências aí do que se refere de Portugal, não. Nós também tivemos influência dos indígenas, como nós bem sabemos, nós tivemos também influência dos africanos e também nós tivemos influências de outros povos que, ao longo do tempo, eles foram migrando, ou seja, eles foram se deslocando do seu país de origem e entrando aqui em território brasileiro. E devido a essa grande extensão territorial e essa migração de povos, né, de outras nacionalidades vindo aqui para o território brasileiro, eles vieram aí a deixar as suas heranças culturais, tá certo? E essas festividades, se vocês forem pegar as regiões brasileiras, vocês vão conseguir compreender que nessas diversas regiões, né, vão ter o quê? Vão ter festividades que vão apresentar característica de países que ao longo do tempo vieram aqui para o território brasileiro. E que essas festividades, de um jeito bem diferente, né, ela veio aí a contribuir de uma forma local, né, no que se refere o quê? No que se refere à sua cultura. Alguém quer realizar algum tipo de comentário, por gentileza? Alguém quer comentar algo? Cauã, tá tranquilo, Cauã? Sim, Pro. Tá. Tiago Calixto, tá tranquilo, Tiago? Raquel, Raíssa, Mavi. Posso passar? Pronto. Então, passando adiante, nós temos o carnaval, né? O carnaval é um exemplo, né, de um tipo de festividade, de folia brasileira. Será que essa festa tradicional, essa folia brasileira, ela iniciou agora nesse século, no século passado, ou será que é antiga? O que é que vocês me dizem?
Eu acho que ela é antiga, Pro. Acho que é mais Ela é antiga do que parece. antiga, isso. Essa festa tradicional, ela é muito antiga. E essa festa tradicional, ela não ocorre somente aqui em território brasileiro. Ela ocorre em, né? Professor, uma curiosidade, professor, e quem é brasileira aqui para o território brasileiro? Foram justamente o quê? Gente, está travando aí? Alguém Sim. falou que estava travando. Pra mim, não. Pra mim tá travando muito. A voz Não, da senhora estava Raíssa, travando. não, muito, mas Travou travou. mais agora. É a voz. Agora voltou ao E agora, normal. como é que tá? Foi. Às vezes que dá umas tremidinhas, sei lá, uns negócios. Tá de boa Quando estiver agora. travando, pronto, tá de boa agora, pronto. Quando estiver travando, vocês me avisem, tá certo? Então, pronto. Então, vamos aqui, continuando, né? Então, essa festividade do carnaval, ela foi trazida aqui para o território brasileiro pelos europeus. Tá travando E muito, com tá o travando, passar do Pro, tempo, bastante. Meio e que dá uns agora? bugados. Meio que dá um... E agora? Tá dando. E agora, voltou normal? Agora tá melhor, agora tá melhor. Não, gente, a internet. Não, gente, a internet de vocês, porque pra mim tá travando, não. Pronto. Não, é porque, tipo assim, a senhora tá falando, aí do nada a senhora para de falar, aí depois a senhora volta. O problema não é a internet, porque meu celular tá exatamente do lado do É, modem. pra mim tá a mesma coisa. Então, Aqui realmente tá a mesma coisa. então realmente tá travando, né? Mas eu acredito que não seja a internet daqui, porque eu vejo a minha imagem refletida, né? Aqui no aplicativo, no Meet, tá normalmente. Quando trava, aí eu vejo que a minha imagem fica tipo em câmera lenta, mas aqui tá normal. Mas vão me avisando, tá certo? E agora como é que tá? Agora tá muito. Mas assim, fica só parado um pouco, mas dá pra entender? Tá certo. Pois então aqui vamos continuar. Jamile? Oi, Jamile. oi. Deu algumas travadas na tua fala, mas nada que não dê para você continuar, não, tá certo? Tá Foi só uns certo. pequenos cortes na tua voz. Mas Não agora, no momento, tá compromete, ótimo. né? Pronto, tá certo. Obrigada, Lu. Então, vamos lá. Essa tradição, como eu mesma disse, ela foi trazida pelos europeus aqui para o território brasileiro. Só que, com o passar do tempo, como o território brasileiro ele é um país que recebeu muitos povos de outras áreas, então a gente vai conseguir compreender que o nosso país ele acabou absorvendo culturalmente, né, algumas culturas aí de outras partes do Brasil, de outras partes do mundo, né? Mas aqui, quando os portugueses chegaram em território brasileiro, eles encontraram quem? Eles encontraram os indígenas. Então, eles foram incorporando aí na sua tradição religiosa, né, alguns traços culturais também dos indígenas e, posteriormente, foram trazidos os africanos para servir como quê? Para servir como mão de obra em território brasileiro, onde eles também foram trazendo seus traços culturais para essa folia brasileira, né? No Brasil, esses festejos do carnaval, né, eles iniciaram por volta mais ou menos do século XVI, né? Iniciaram bem antigo, né? Bem antigamente. Por quê? Porque vocês bem sabem que o território brasileiro ele foi colonizado justamente ali em 1500, né, quando os portugueses chegaram aqui em território brasileiro. Então, já no início do século XVI, né, já começou a aparecer os festejos do carnaval aqui em território brasileiro.
nós bem sabemos que essa festividade, né, aqui no território brasileiro, ela é uma festividade que ela mobiliza muita gente, né? E essa festividade, ela vai apresentar algumas características no que se refere à sua forma de expressar culturalmente um pouco diferenciada, não que seja muito diferenciada, mas se vocês forem lá para Pernambuco, vocês vão ver que em Pernambuco essa tradição, né, cultural, ela vai ser festejada de uma maneira diferente, né, com o que acontece nas áreas litorâneas aqui do território cearense, tá certo? Então, essas festas, né, introduzidas pelos portugueses aqui em território brasileiro no século XVI, na verdade já acontecia há muito tempo lá em Portugal, tá certo? Professor, e como é que eles realizavam essa festividade? Como é que eles se organizavam? O que é que eles faziam? Eles jogavam uma nas outras pessoas, tá certo? Água, ovos, farinha, né? Tinta, né? Então eles ficavam aí jogando uns nos outros esses elementos, tá certo? E com o passar do tempo, essa festividade, ela acabou ficando um pouco violenta, né? Porque vocês imaginam, tem uma quantidade de pessoas até razoável, aí fica nessa de uma certa forma, entre aspas, nessas brincadeiras, joga água, joga farinha de trigo, joga tinta, muitas pessoas, elas o quê? Elas não gostam, né? Existem muitas pessoas que elas não querem participar o quê? Dessa brincadeira, mas como ela está ali, ela acaba participando, nem que seja de uma forma, entre aspas, forçada, né? E isso acaba gerando um pouco de violência. Então, devido a isso, por volta mais ou menos do século XIX, né, esses hábitos lá de Portugal, de jogar farinha, de jogar água, de jogar tinta, ele acabou sendo reprimido. E no lugar, né, desse costume, no lugar desse hábito, né, eles foram elaborando outros tipos de folias carnavalescas, tá certo? Vocês conhecem me deem algum exemplo de uma folia carnavalesca que vocês já viram? Em Recife passa muito, lá na região norte também passa muito, aqui no Ceará também. Aqueles caminhão de som, como é que é o nome? Os trio. Trio, sim. Aí um povo em cima, outro povo pulando embaixo, uns coloridos. Isso, os trio elétricos, né? Onde eles ficam lá com suas músicas. Pronto. Aí eu pergunto para vocês, aqui em território brasileiro, aonde é muito comum essa forma de trio elétrico e que as pessoas elas saem dançando atrás desse trio elétrico? Vocês lembram de onde? Rio de Janeiro. Rio de Janeiro? Bahia, papai? Em Recife tem isso? Exatamente, Salvador. Salvador. Rio de Janeiro, Salvador. Principalmente Salvador, né? Onde tem aqueles trios elétricos, onde tem um gênero musical muito, muito difundido por eles, que é o quê? Que é o axé, né? Onde eles vão cantando, dançando, e as pessoas aí vão acompanhando esses ritmos, certo? Então, esses ritmos diferentes, ao longo do tempo, eles foram sendo disseminados, eles foram sendo difundidos aqui em território brasileiro, né? Foram trazendo novos ritmos musicais e também foi incorporando a ele danças afro-brasileiras. Se eu for pedir para vocês citarem um tipo de ritmo musical que é uma herança cultural dos africanos, vocês lembram de quê? De qual gênero musical? Vocês sabem dizer algum? Como exemplo? Axé? Axé. Também, mais? Samba? O samba.
Exatamente, o samba, a capoeira, né? Colocaram aí a capoeira, muito bem. Kuduro? Muito. O frevo, certo? O frevo também, né? Isso, esses tipos de danças, elas vieram o quê? Elas vieram como herança cultural dos africanos. E ao longo do tempo, eles foram sendo incorporados e transformados, dando origem ao nosso glorioso carnaval, ao carnaval no qual nós conhecemos hoje. Então, vamos lá, a gente agora vai ser um pouco mais específico, vai passar aí, Márcia, também adoro Luiz Gonzaga, viu? É muito top. Então, vamos lá, vamos aqui a algumas localidades e algumas características bem particulares àquelas localidades. Então, vamos, no Rio de Janeiro e lá em São Paulo. O que é bem comum nesse período do carnaval? Os desfiles carnavalescos, né? Que são o quê? Que são as escolas de samba. Acredito eu que vocês devem ver passando na televisão, né? Que são o quê? Que são esses desfiles carnavalescos, esses desfiles de escolas de samba. E se vocês prestarem atenção nas músicas e também por onde eles vão passando aí com as pessoas que fazem parte, que inclusive existem várias alas, eles contam a história de um determinado tipo de local e eles deixam algum tipo de quê? Eles deixam algum tipo de mensagem, tá certo? Essas escolas de samba, inclusive, elas disputam anualmente o melhor título, tá certo? O desfile que se apresentou melhor. E nesse desfile existe o quê? Existe alguns tipos de quesitos, onde eles vão ser avaliados em cada quesito deles, tá certo? Lá também no estado de Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, nós temos também no Rio Grande do Sul, existe também esses desfiles de escola de samba, né, que vai valorizar aí essa cultura do carnaval, só que são em menores o quê? Só que são em menores proporções. Quando a gente fala desse desfile carnavalesco das escolas de samba, é um traço bem marcante de onde? De São Paulo e Rio de Janeiro. Isso não quer dizer que não existem outras partes aqui do território brasileiro. Existe, só que em menores proporções. Vai ser de uma forma mais dominante em São Paulo e Rio de Janeiro. Alguém tem alguma dúvida que quer fazer alguma observação? Não, pro eu não. Alguém? Posso passar adiante? Eu acho que ninguém tem dúvida. Não sei. Acho que... Tá todo mundo entendendo, né? Então, vamos lá. Aí nós chegamos na nossa região. Oi. Alguém falou? Chegamos na nossa região, que é a região Nordeste. Nós bem sabemos que aqui, na região Nordeste, apresenta outros tipos de ritmos, outros tipos de danças. Vamos colocar lá em Pernambuco. Quando eu falo em Pernambuco, quando eu falo em carnaval, vocês lembram logo de quê? Hein? Qual tipo de ritmo, qual tipo de dança vocês lembram? Frevo. O frevo, muito Frevo bem. e axé, Inclusive samba. lá, gente, no carnaval, tem também. Só que o axé e o samba, o axé vai ser um pouco mais específico lá de Salvador, não querendo dizer que não exista, porque nós temos lá em Pernambuco, lá na cidade de Olinda, né? Olinda é uma cidade que existe muitas ladeiras, e nessas ladeiras de Olinda acontecem o quê? Acontece os desfiles carnavalescos. E nesses desfiles carnavalescos são caracterizados por quem? Pelo frevo, tá certo? Tem também o quê? Tem também o samba. Inclusive, existe o quê? Existem clubes de frevo, né? Onde eles vão, né, apresentar esses ritmos e esses passos de dança.
eu passei muito tempo o carnaval lá em Pernambuco, na cidade de Olinda, tá certo? Por volta mais ou menos de uns 6 anos consecutivos, eu pude estar presente nesse carnaval. Esse carnaval, ele é muito diferente do que nós temos aqui no nosso Ceará, né? Porque no Ceará, quando a gente vai mais para a área do litoral, é muito comum a gente ver o quê? Paredão de som ligado e a gente vê trios elétricos, as pessoas lá em Aracati, né, que tem o quê? Tem os trios elétricos. Ali já é muito parecido com quem? Quem é que está colocando esse link? É sobre o quê, hein? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ali, a mim, por gentileza, é sobre o que aí? Esse link é sobre o que, Ali? Que tipo de coisas aleatórias? É com referência ao conteúdo? Vamos só focar aqui um pouco na aula, tá certo, gente? Por gentileza. Vamos só focar um pouco aqui na aula, que é para a gente não possa perder, né, esse foco, já que a gente já, daqui a 8 minutos da nossa aula, tá certo, tranquilo. Mas só tentar evitar, tá certo? Para que a gente não dê essas paradas, já que o tempo é reduzido. Então, aqui no Ceará é um pouco diferente, porque no Ceará, por exemplo, lá em Aracati, essa festividade, eles comemoram como? Eles comemoram em trios, que já é muito parecido com onde? Já é muito parecido lá com Salvador. Mas aqui na capital, em Fortaleza, nós temos o quê? Nós temos o maracatu. Vocês já viram o desfile de maracatu? Alguém já viu? Ninguém viu? De maracatu? Quem fala? Ali, maracatu. Isso. O Ali, ele disse que não só viu como ele... Muito massa. Quem é que falou aí que já dançou? Eu. Isso é legal. Pronto. Você poderia falar um pouco sobre o maracatu? Você conhece a história do maracatu? Eu não conheço muito bem a história. Eu me confundo muitas vezes essa história com a história do maracatu no terceiro ano, só que a gente não se lembra muito bem. Eu sempre confundo a história do maracatu com a história do boi bumbá. É um boi bumbá. Ali, poderia falar um pouco sobre o maracatu? O que você lembra quando você participou? Pois bora lá, pois. Tem como ligar o microfone, Ali? Ai, tá bugado, teu microfone? O microfone dele não funciona, porque quando ele liga, eu fico fazendo um barulho, ele não consegue ouvir ele. Quando tu participou, tu era bem pequeno. E o que é que tu lembras, o Ali, do maracatu? O rosto deles são pintados de qual cor? Hein? Eles pintam o rosto, não pintam? Pronto. Quem é que sabe por que eles pintam esse rosto de preto? Simbolizar os escravos? Isso. E o maracatu foi trazido por quem aqui para o território brasileiro? Pelos escravos. Exatamente. Isso. Os africanos. Que mais? Eles dançam, né? Em um bloco que eles aparecem o quê? De forma fantasiada. Eles vão dançando com qual tipo de gênero musical? Eles dançam aí no som de tambor, de chocalho, né? E tem uma mulher, geralmente, ela vai segurando o quê? Ela vai segurando um bastão, tá certo? Ela segura o bastão e nesse bastão, geralmente, tem uma boneca que ela é enfeitada, né? Que o nome dessa boneca... Eu gosto dessa boneca. É uma boneca que simboliza os negros, né? Por isso que ela é toda morena, ela é muito bonita. Isso, ela é exatamente toda enfeitada, ela é negra, né? Ela é na cor negra. E o nome, você sabe qual é o nome dessa boneca? Não. Sabe não? O nome dessa boneca é Calunga. Sabia? É Calunga. Aquela loja na época é de origem desse boneco? Exatamente. E maracatu
é um ritmo musical, é uma dança, é uma espécie de que é como se fosse um tipo de costume, um tipo de ritual, tá certo? E o maracatu, a origem dela aqui no Brasil, ela vem lá de Pernambuco, tá certo? Onde vai ter dois tipos. Vai ter o baque, né, que é uma batida, onde tem o maracatu nação e onde tem também o maracatu rural, tá certo? Pronto. Oi, diga. Eu viajei lá para Pernambuco com meus pais, eu tava no hotel, aí eu vi na rua um festival do pessoal dançando maracatu, era uma barulheira, aí eu vi a boneca lá deitada, eu achei ela muito bonita, a boneca. É linda essa boneca, a boneca Calunga, né? Ela justamente, ela sai, ela é enfeitada, e quem segura é essa mulher que fica segurando o bastão, né? Que ela vai passando na frente, mostrando essa boneca. Vocês prestaram atenção nas danças, como são danças bem elaboradas, né? Onde essas danças elas se misturam também com seus figurinos, né? Que são muito coloridos, inclusive as suas cores, elas são assim bem chamativas, né? Bem extravagantes, que é para quê? Que é para poder chamar essa atenção e dar um pouco também de visibilidade, não somente à cultura africana, mas também à cultura portuguesa e também à cultura indígena, tá certo? Vocês sabem qual é o objetivo do maracatu? Vocês sabem? Eu acho que eu lembro. Eu acho que é um ritual de sincretismo religioso. É um ritual do secretismo religioso que ele vai, justamente, ele vai resgatar valores, também culturas de povos antigos, né, de seus ancestrais. E que esses ancestrais, eles vão estar ligados a quê? Eles vão estar ligados ao candomblé. Vocês sabiam disso? Vocês sabiam? Não. Sabiam, não? Vocês sabem o que significa essa palavra maracatu? Eu não. Pronto. Não. Maracatu é uma dança dramática, né? Como assim, professor, uma dança dramática? O que seria essa dança dramática? Vocês sabem o que é uma dança dramática? Uma pausa dramática? É dança dramática. Tipo, para chamar atenção? Isso, exatamente. Onde eles vão interpretando, né? Eles vão passando em blocos, eles vão dançando ao som dos tambores, né? Onde eles são acompanhados, eles vão em quê? Eles vão atrás dessa mulher que eu falei para vocês que tem um bastão, né? Com a boneca enfeitada, tá certo? Galerinha, é um prazer imenso estar com vocês aqui. Eu não tive um contato com vocês assim, dessa forma ao vivo, desde o início dessa pandemia, tá certo? Então, quando teve esse convite, né, para poder ministrar essa aula de artes por essas 2 semanas, eu fiquei muito feliz, principalmente porque eu ia ter esse contato online com vocês, tá certo? Essa aula de hoje, ela também está gravada, que ela vai ser disposta no Classroom. Quando tiver baixado no meu Drive, eu vou pedir à professora Manu que ela coloque em sua sala virtual, tá certo? Lá no Classroom. E lá no Classroom vocês vão ter essa aula, como também eu vou colocar algumas dicas de vídeos para que vocês possam ver visualmente, né, sobre o que eu falei hoje, dessa festividade, né, dessas festividades de qual eu falei hoje, tá certo? Para que você... Professor, por que a senhora não mostrou aqui na aula? Por que a senhora não apresentou a tela? Porque eu fiquei com receio de não dar tempo, né? Da gente poder fazer essa revisão sobre essas festividades. E eu aproveitei para quê? Para que essas dicas desses sites fossem colocados lá e vocês pudessem olhar, tá bom? Vai ser na sala de artes? Vai ser no Classroom de arte, vai ficar disposta. Certo. A partir da tarde, tá certo? Pode Vocês sair. têm alguma Pro. dúvida? Certo, pro. Alguém falou aí. Foi a Maria Vitória. Maria Pode Vitória, sair, alguma dúvida? Pode sair? Pode sim. Pode. Tchau, pro.
Linda, Tchau, tudo bom? Pro. Tchau, meus amores. Vocês já podem ser encaminhados para a próxima aula, tá certo? Um Tchau, forte abraço. Pro. Tchau, Pro. Foi bom rever a senhora de novo. Sei. Tchau, Laura. Tchau.